Bom dia, muito bom dia. Iniciamos mais uma semana, 22 de abril, Café com Saúde. Vamos lá, muito bom dia. É com muita alegria, satisfação, novamente estamos aqui para trazer informação, para trazer conteúdo, para que você saiba vivenciar algumas coisas do teu cotidiano, nos aspectos das doenças, com uma visão integrada. Qual é a nossa proposta? A proposta é que você tenha uma percepção diferente das doenças, uma vivência diferente das doenças. Porque senão você fica restrito, você fica restrita aos medicamentos. E a gente não quer isso, a gente quer trazer para você uma experiência em relação a adoecer e a se curar, diferente do que normalmente se faz. Então, a nossa proposta é essa. A proposta é que você tenha uma visão diferente, uma visão ampliada de como funcionam as doenças. Por isso que nós estamos trazendo às segundas-feiras os aspectos orgânicos, os aspectos físicos, nas quartas-feiras os aspectos emocionais e nas sextas-feiras os aspectos vibracionais. Já falamos de vários assuntos, falamos de doença autoimune, falamos sobre tireoide, falamos sobre viroses, sobre uma série de informações. E nesta semana eu escolhi falar sobre diabetes. O pessoal brinca, né? Então tinha chacretes, que era do chacrinha, diabetes de quem é? Do diabo. Então, tem muita coisa do diabetes, muita coisa. Eu não vou conseguir, talvez, fazer só numa semana. Talvez eu tenha que estender para outras coisas. Eu quero que você, talvez para mais tempo, eu quero que você também traga as suas dúvidas. Também traga as suas eventuais dúvidas e dificuldades em relação ao diabetes. Ah, eu não tenho diabetes, então eu não vou assistir. O diabetes é uma doença de milhões de pessoas. É uma doença de países ricos ou em desenvolvimento. E aí nós vamos saber por quê. Eu trouxe muita informação. Na quarta-feira, vocês vão ficar boquiabertos com as informações sobre as questões emocionais que acontecem por causa do diabetes, que é o que desencadeia o diabetes. Então, olha que interessante. Vou trazer já um fato aqui. Um paciente, bom dia, Thelma, Neuza. O paciente me procurou com o diabetes dele, não controla o diabetes dele. E como é que começou? Ele é magro, ele faz dieta, ele não teria nenhum tipo de motivo para desenvolver o diabetes. Mas ele passou por um estresse específico, e que depois desse estresse específico, quando ele conseguiu resolver esse estresse específico, aí o diabetes veio. Quer dizer que a doença pode vir depois, quando você tem já a resolução do conflito? Exatamente. Muitas vezes, o diabetes vem, ou a doença vem para resolver o conflito, depois que foi resolvido o conflito. Eu queria trazer para você um raciocínio. O raciocínio que eu quero trazer para você é assim: toda doença, 100% das doenças, esquece genética. Esquece, anote aí. Genética foi o risco. Genética é 1%. O Dr. Bruce Lipton veio aqui no congresso, nós estivemos lá, e ele colocou genética 1%. Eu acho que ele colocou 1% para ele falar que não existe. Não tem genética. Tem a epigenética. Acho que eu vou talvez falar sobre epigenética algumas vezes. Então, a genética esquece. Ah, mas meu pai teve diabetes. Não. Se você repetir o padrão emocional, estilo de vida do teu pai, você pode desencadear diabetes. Então, existe um padrão para você desencadear as doenças familiares. É você repetir o estilo de vida, os padrões emocionais, os padrões frequenciais, e muitas vezes isso é que vai repetir o padrão. Ah, então, minha família toda é diabética. Porque toda a família está restrita, entre aspas, a um padrão emocional, a um padrão de estilo de vida. E isso é que eu quero dizer para vocês, que se você sair fora, presta atenção, se você sair fora do padrão familiar, que determinadas famílias têm essa doença, você não tem motivo para ter a mesma doença da família. Agora, tem gente que é muito apegada à família. Tem gente que é muito apegado. Fala, eu sou apegado à família. Então, eu não vou... imagina, todo mundo tem diabetes, eu não vou ter diabetes? Eu não vou me sentir parte da família.
Né? Tem gente que é assim, você não sabia? Verdade. Apego à família. Então, eu repito o padrão da doença para que eu me sinta na família. Olha que loucura. Olha que loucura. Na minha família todo mundo é obeso. Eu sou magrinho? Opa! Será que eu fui adotado? Me acharam no lixo? Aquelas besteiras, né? Então, fiquem bem atentos, fiquem bem atentas para não repetir o padrão, às vezes por apego familiar. Apego familiar. Então, diabetes. Qual que é o slogan que a gente usa, né, na medicina? Diabetes, a fome no meio da fartura. Começa por aí, a fome no meio da fartura. Essa é um slogan que a gente usa na medicina, é um padrão que a gente fala. Então, o que é a diabetes? A fome no meio da fartura. Como assim, Gomes? Como assim? A célula está com fome, porque não chega comida lá, mas o sangue está cheio. É como se você tivesse um monte de comida na rua e dentro da tua casa está passando fome. Essa é a analogia que eu quero fazer. Tem cheio, porque o açúcar no sangue eleva muito. Por que a pessoa emagrece? Porque ela fica totalmente sem alimentação, a célula. Não chega alimento na célula, não chega glicose, não chega açúcar na célula. Fica no sangue, mas não chega lá. E nós vamos conversar sobre isso aí. A fome no meio da fartura. Diabetes é um distúrbio metabólico crônico que tem muito açúcar no sangue. Hoje em dia todo mundo sabe. A glicose é a principal fonte de energia do nosso corpo. A gente precisa de glicose? Precisa. A gente precisa de açúcar. Não o branco, né? Não o bolo de chocolate. A gente precisa da glicose, do carboidrato, nós vamos conversar um pouco disso aí, que tem o carboidrato simples e o complexo. Então, quando não é utilizado adequadamente, se acumula na corrente sanguínea e não chega na célula. Então, vamos lá. Nós precisamos da glicose. Só que tem vários tipos, digamos assim, de, entre aspas, glicose. E aí você mede a glicemia. A glicemia é a glicose no sangue, está muito alta, então você caracteriza de diabetes. Nós vamos conversar passo a passo. História do diabetes, olha aí. Já nos papiros egípcios, já tinham textos indianos também com menções da diabetes. Século XVII, o médico descreveu os sintomas de diabetes e diferenciou de outras doenças. Século XIX, o francês Claude Bernard descobriu o papel do pâncreas na produção de insulina. Século XX, Frederick e Charles isolaram a insulina em 21, revolucionando o tratamento da diabetes, que hoje é questionado. Século XXI, avanços em pesquisas, tecnologias de glicemia, hoje tem várias questões. Eu tenho um neto diabético. Hoje ele tem 17 anos, ele ficou diabético com 1 ano e meio, diabetes tipo 1. Na quarta-feira eu vou explicar qual foi, na minha opinião, o que desencadeou a diabetes nele. Então, ele era uma criança saudável e teve um impacto emocional violento, que, na minha opinião, foi essa a causa da diabetes. Então, nós todos podemos estar submetidos a desenvolver diabetes por causa das questões emocionais. Mas e a alimentação? Claro, a alimentação também. Mas tem gente que enche a cara de açúcar, faz um monte de besteira e não fica diabético, né? Como é que você explica? Então, tipos. Diabetes tipo 1, o pâncreas vem à falência. Vamos falar um pouquinho do diabetes tipo 1, acho importante. O pâncreas produz a insulina e o glucagon. O glucagon, pouco conhecido, ele vai lá e tira açúcar do fígado. Açúcar do fígado? Como que é isso? O nosso fígado tem a reserva de açúcar, chama neoglicogênio. Está lá. E aí o glucagon vai lá e pega. Por isso que tem pessoa que fala, mas eu sou diabético, eu não comi nada. Como é que subiu? Subiu porque o corpo tem uma reserva. E se você der um estímulo para o corpo, presta atenção no que eu vou falar, algum tipo de estímulo no corpo, um gatilho qualquer, o organismo vai pegar o açúcar que tem lá no fígado. Independente de você ter comido ou não. Não devia ter aumentado o meu açúcar. Por que aumentou o meu açúcar? O diabetes ficou bravo. Eu fiz dieta, não sei o quê. Falei, mas você não tratou a parte emocional e vibracional. Nós vamos chegar a isso aí na sexta-feira, você vai entender
o aspecto vibracional. Então a pessoa fala, mas de onde vem esse açúcar? Do fígado, glucagon. E a insulina é o principal hormônio que trabalha com a questão da glicose. O que a insulina faz, basicamente? Ela pega o açúcar, a glicose, da corrente sanguínea. Então, é o motoboy que chegou lá com a tua pizza que você pediu. E o que tem que fazer? O porteiro, presta atenção, porteiro da célula, presta atenção, receptores. O porteiro da célula, chamado receptores, que fosse no teu prédio lá, ele vai pegar a pizza e vai entregar para você. E aí eu vou explicar por que muitas vezes o porteiro não faz isso. Mas eu fiz um exame de insulina, eu tenho insulina. Sim, mas eu sou diabético. Sim, mas você não falou que quando não tem insulina, que é diabetes tipo 1? Tipo 1 não tem. Tipo 1, o pâncreas vai à falência. Ele pifa, ele para de produzir. Tipo 2, não. Continua produzindo. Diferente. Continua produzindo, e nessa produção, aí tem a questão do porteiro. Lembra? Porteiro! Chegou a pizza, ele desconfia e fala, não vou abrir a porta para você. Não vou abrir a porta. Pô, mas eu preciso entregar a pizza. Não vou abrir. Você com fome lá no teu apartamento, você ligou para o iFood, mandou vir a pizza, o porteiro falou, não confio em você. Aí você mandou outra pizza, porque aquela não chegou, vem outro iFood, vem outro. Aí daqui a pouco tem um monte de motoqueiro, tudo que entregar a pizza lá, você com fome danada, e o porteiro assustado. Presta atenção. O porteiro assustado não deixa entrar. Aí você fica morrendo de fome, porque o porteiro não deixa entrar a pizza que você pediu. A glicose chega e o receptor não deixa entrar. Diabetes tipo 2, o corpo produz, mas não utiliza de forma eficaz. E o gestacional durante a gravidez, tá? Aí pode ser o tipo 2, mas aí a pessoa já tem uma certa tendência. Pré-diabetes. Níveis de glicose no sangue acima do normal, mas não alto o suficiente para o diagnóstico de diabetes. Tem que mudar o estilo de vida. Então, hoje em dia, o que a gente encontra muito pré-diabetes. Mas Rubens, mas tem meia grávida? Não tem meia grávida, mas tem pré-diabetes. O que é pré-diabetes? O corpo já vai fazendo vai apresentando algumas coisas, onde, se continuar naquele caminho, vai desenvolver a diabetes. Então, a gente tem os exames básicos que a gente pede, que é a glicemia, o açúcar no sangue, a insulinemia, que muita gente não pede, e a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada. O que é a hemoglobina glicada? É a hemoglobina que fica com açúcar lá, marcado, e você tendo a hemoglobina glicada, você tem um relatório, que aí é onde você fala, mas eu estou fazendo dieta. E aí eu vejo a hemoglobina glicada e falo, não está fazendo direito, não. Ou você está fazendo nos últimos 20 dias. Presta atenção, a média dos últimos 120 dias, ele dá a média dos últimos 120 dias. Então, a hemoglobina glicada é um filme da sua vida, do açúcar. A glicemia é uma foto. Vamos comigo. Você pega uma foto minha, você me conhece? Não. Eu pego uma live, eu estou falando, você fala como eu falo, meu jeito de italiano, você vai me conhecer melhor. Por isso que não adianta pedir só a glicemia. A insulina é importante e a hemoglobina glicada. E a curva? Curva glicêmica. Vamos lá, vamos explicar para você o que é curva glicêmica. E curva insulínica, que o pessoal não pede curva insulínica. A insulina é um dos mais importantes marcadores inflamatórios. Presta atenção, anote aí. Insulina é um dos mais principais fatores de inflamação. É um marcador inflamatório. E aí nós temos um problema também. Por quê? Quando você tira uma foto, quer dizer, instantâneo da insulina, talvez ela esteja normal. O ideal é quanto? 6. Então, se a insulina está aumentando, o corpo está produzindo mais insulina. E por que o corpo está produzindo mais insulina?
Porque você deve estar consumindo mais carboidrato simples. E o que é carboidrato simples? Vamos devagar? Vamos devagar? Então vamos lá. Então aqui, vamos lá. É o nível de glicose no sangue. Então eu tenho como saber se você tem uma pré-diabetes através da hemoglobina glicada, da curva insulínica, que eu gosto de 4 horas, da curva de glicemia de 4 horas, e esses são os principais. Esses são os principais. E claro, nós temos equipamento aqui, que é equipamento eletrônico, que dá essa condição. É um dos marcadores ouro que fala, né? É o Waze Complex. O Waze Complex é uma aparelhagem, está muito sendo estudada em universidades, e como eu sou médico velho, eu peguei lá no começo, eu tenho aqui, mas hoje em dia é raro ter em consultórios, né? Porque ali eu tenho uma ideia, você está pré-diabetes, ali mostra a curva da pré-diabetes, mostra os fatores de risco. Então eu consigo identificar e falar, você está pré-diabético. Aí no pré-diabetes você tem que fazer o quê? Você está numa estrada. Você está indo na estrada, lá na frente, tem lá um buraco, você vai cair. Não acredito nisso. Lá na frente você vai cair. Então o pré-diabetes precisa ser trabalhado em vários níveis. Veja, eu sempre fui magro, sempre pratiquei esporte, mas eu já fiz curva glicêmica onde eu tinha o risco de pré-diabetes. Por quê? Por causa que eu tinha ansiedade. Eu tinha muita ansiedade. E a ansiedade pode provocar uma série de transtornos no corpo. Uma delas é o diabetes. Então, pré-diabetes. Então existe pré-diabetes? Claro que existe. Você está no caminho. O tipo mais comum é o diabetes tipo 2. Milhões de pessoas. No Brasil já tem milhões. O tipo 1 na adolescência e na infância. O 2 é na idade adulta. Gestacional está escrito, o pré-diabetes é uma oportunidade para prevenir o desenvolvimento. Como é que você faz? Vamos lá. O porteiro, receptor da célula, não está deixando entrar a pizza que você pediu. É um exemplo horrível, mas é assim que você entende, porque a pizza é um carboidrato ruim. Como ele não deixa entrar, você tem fome lá e está cheio de motoqueiro lá. Então, você precisa fazer um trabalho de negociar com o porteiro. Tem que negociar com o porteiro. Vamos lá. Como é que você negocia com o porteiro? Você precisa facilitar a entrada do motoboy com a pizza no teu apartamento. Isto é, você precisa facilitar a entrada da insulina na célula. Precisa melhorar o receptor. Então, o que acontece? Claro que cada vez que você come um açúcar ruim, então vamos lá, vamos explicar. Eu fui por um roteiro e vai vindo outro. O que é carga glicêmica? Carga glicêmica é uma porrada de açúcar que você joga no teu corpo. É uma porrada, desculpa a palavra. Entra uma pancada de açúcar, o açúcar vai lá no pâncreas e dá uma paulada. O pâncreas estremece e joga um monte de insulina. Quando você põe um carboidrato simples, é isso que acontece. Se você você foi na cantina, comeu uma massa, tomou uma cerveja ou tomou um vinho, e depois comeu uma sobremesa. Deus me livre, o que entrou de açúcar rápido, presta atenção, açúcar rápido, o que é açúcar rápido? Vem, vai e dá uma pancada no pâncreas, o pâncreas estremece e joga um monte de insulina. Então ele não consegue conferir, o pâncreas não consegue conferir, porque fez uma carga muito grande, esse aumento rápido, expressivo, porque quando você come um carboidrato complexo, um arroz integral, pão, nenhum deles, né? Mas arroz integral, os legumes, junto com uma proteína, o que acontece? O açúcar vai entrando devagarzinho. E aí, o açúcar entrando devagarzinho não bate no pâncreas. O pâncreas não apanha. Então ele vai jogando, ele fala, entrou quanto aí? Ele pergunta, quanto entrou de açúcar aí? Entrou 100 gramas. 100 gramas de açúcar é bastante. Então eu vou mandar X insulina. Então, há um tanto de açúcar, um tanto de insulina. Quando entra devagar, ele vai controlando. Quando vem a porrada, ele fala, meu Deus do céu, o que é isso? Insulina, joga um monte de insulina. A insulina, quando ela está funcionando ainda, ela vai pegando esse monte de açúcar e vai jogando dentro da célula. O porteiro fica apavorado. Imagina chegar 10 motoboys lá, tudo com pizza. Você vai ficar apavorado. No começo eles vão entrando.
Eles vão entrando, porque o porteiro não entende muito bem o que está acontecendo. Só que se entrar muita, entra todas. O que acontece? Quando você tem. E aí a insulina continua chegando, aumentando. Só que ela vai baixando, a insulina vai baixando o nível de açúcar no sangue. Quer dizer, vai tirando o motoqueiro lá e vai pondo para dentro. Quando você tem muito disso, começa a faltar no sangue. Aí você comeu isso, você foi na cantina, você comeu, era 1 hora, 2 horas. Quando chega 5, 6 horas, você tem uma crise de ansiedade. Por quê? Porque você vai fazer uma hipoglicemia. Hipo quer dizer baixa, glicemia, açúcar no sangue. Então, você tem uma carga muito grande, o pâncreas fica joga insulina, e aí já acabou. Mas como ele ficou atordoado, o pâncreas ficou atordoado, ele jogou muito mais insulina do que precisava, a insulina vai fazendo o quê? Vai continuar fazendo o papel dela, baixando, aí você vai ter uma queda da açúcar. Por isso que, quando você, teoricamente, você precisaria fazer uma composição de proteína junto com carboidrato para diminuir essa absorção. Aí tem gente que fala, só carboidrato, só proteína. Eu entendo que você precisa ter, não pode entrar o açúcar dessa maneira. Então, vai para a cantina, tá? Vai comer uma massa? Comeu a massa, refrigerante nem pensar. Se puser uma proteína junto, essa massa não vai entrar tão rápido, porque a proteína vai ajudar. Nós precisamos de carboidrato? Precisamos de carboidrato. Nós não vivemos sem carboidrato. O problema é o tipo de carboidrato. Não é o carboidrato que engorda? Não, é o tipo de carboidrato. Então, vamos lá. Está muito complicado, pessoal? Se tiver muito complicado, vocês me falam. Então, a insulina é produzida pelo pâncreas, que faz essa entrada. No diabetes tipo 1, não produz. O corpo produz insulina, mas as células não conseguem entrar. Por isso que aí fica essa briga, excesso. Tem uma hora que o porteiro fala, não vou deixar mais entrar ninguém aqui. Não vou deixar mais entrar ninguém. Aí não entra. Aí você tem que pegar o quê? Você tem que pegar um agente de polícia, ir lá, pegar o motoboy lá com a pizza e forçar a entrada com o porteiro. O que é isso aí? Os remédios. Força a entrada. Está muito complicado, pessoal? Vamos lá, vamos deixando suas dúvidas aqui. Efeitos da diabetes. Então isso é basicamente, quando você faz a curva glicêmica e a curva insulínica, você vai em jejum para o laboratório, eles te dão um melado para tomar, um açúcar horrível, que vai dar uma porrada no teu pâncreas. Aí o que eles fazem? Daí meia hora, mede. Quer dizer, como é que entrou, subiu o açúcar, sobe a insulina junto. Aí a insulina começa a cair. Então, eu gosto de 4 horas por causa disso. De meia e meia hora vai medindo para saber a curva da glicemia e da insulina. Quando a pessoa tem uma pré-diabetes, invariavelmente na 4ª hora passa mal. Tem gente que desmaia, tem gente que começa a vomitar. Por quê? Começa a ter hipoglicemia. Porque você teve uma carga grande, o pâncreas apavorado mandou um monte de insulina, a insulina vai lá para o céu, depois vai caindo o açúcar, a insulina continua, quando cai o açúcar, abaixo do que deveria cair, abaixo do que deveria estar. Então, essa é... Então, hoje, como a curva insulínica é muito complicada, o que geralmente eu peço, quando eu desconfio? Eu peço um exame de glicemia e de insulina em jejum e pós-prandial. Qual é o nome bonito? O que é pós-prandial? Depois do almoço. Depois do almoço, você vai lá, mede, não comeu, almoço, 2 horas depois você mede. É um estímulo que você vai dar para você ver essa coisa. Ali, às vezes, a gente até faz já um diagnóstico. Tal. Como eu tenho um aparelho aqui, às vezes eu falo, você tem isso aí. Bom, um monte de coisa para fazer. Então, você tem. Olha, é muita coisa, viu? É muita coisa mesmo. Eu acho que eu vou ter que fazer 2 semanas de diabetes, mas tudo bem. O que eu iria mostrar para você? O que faz o açúcar elevado por muito tempo? Vai ter problema cardíaco, vai ter AVC, cegueira, doenças renais, danos no nervo, neuropatia, porque o açúcar vai
oxidando, vai enferrujando todo o nosso corpo. Ele é lesivo em excesso. Aqui está a resistência insulínica, eu falei do porteiro. Olha que bonitinho aqui. Aqui está o porteiro aqui está deixando entrar. Aqui não está. Ele fechou. Aí fica um monte de açúcar aqui, desesperadamente para entrar, você com uma baita fome lá dentro do teu apartamento e o porteiro não deixa entrar. Tem que negociar com esse porteiro, tem que fazer exercício, tem que fazer dieta. Você tem que deixar o pâncreas calmo. Você tem que deixar o pâncreas calmo. Ô, meu pâncreas, vamos devagar. Não é assim que funciona. Vamos ter mais tranquilidade. Então, negociar com o pâncreas. Como é que você negocia com o pâncreas? Atividade física. Atividade física. Dieta. Aí tem um monte de dieta. Eu vou passar talvez mais um dia aí de todas as dietas. E muitas vezes alguns suplementos, por exemplo, qual suplemento que ajuda muito? Cromo. Não é sapato de cromo, é cromo, mineral. Ele ajuda muito nesse trabalho. Então, o picolinato de cromo, ou cromo quelado, é fantástico. Tem também os fitoterápicos. Tem a Garcinia cambogia do Vietnã, não, brincadeira. Garcinia cambogia, a Gimena silvestre. E hoje tem muitos outros ativos que você pode ajudar o quê? A negociar com o porteiro, a negociar com o receptor. Mas exercício físico ajuda demais. É importante fazer exercício físico, dieta, um estilo de vida. Tem que mudar teu estilo de vida. Mas, Rubens, eu sou magro, eu como direitinho, eu tenho diabetes. Quarta-feira você vai entender porque você tem diabetes. Por que você tem diabetes? Quarta-feira. Tem uma história, eu apaixonei num livro que eu li há muitos anos atrás, para mim fez um sentido brutal. Então, se você quer saber mais sobre diabetes, o porquê que o emocional interfere no diabetes, venha na quarta-feira. Quarta-feira vai ser riquíssimo. Vai ser riquíssimo. Eu tinha muita coisa para te mostrar aqui, só para você ter uma ideia, olha. Isso aqui é importante. Olha o que excesso de insulina faz. Parkinson, enxaqueca, vertigem, osteoporose, disfunção erétil, olha os homens aí, olha. Colite, aterosclerose, cardiomiopatia, trombose, hipertensão, aumento de colesterol, aumento de triglicéridos principalmente, nefropatia, doença do rim, artrite reumatoide, osteoartrite, a diabetes, dores, câncer. Então, excesso de insulina é uma praga. E você tem excesso de insulina quando você tem um estilo de vida de comer coisas que são carboidratos simples que dão uma porrada no pâncreas. O pâncreas fica desvirtuado, e ele não tem mais o controle. Quanto que entrou? Sabe aquela coisa? Quanto entrou lá? Vou mandar tantos. Entrou quantos caminhões? Vou mandar 3 carregadores, 5 carregadores, 10 carregadores. Ele perde. Então ele manda muito e aí fica uma confusão. Esse é o aspecto orgânico e físico. Mas tem um aspecto emocional. Bom, pessoal, convidando vocês para se inscrever no meu canal. Nós estamos aí trazendo várias novidades. Aqui na primeira descrição tem o link aí dos nossos cursos, principalmente a Onda do Bem. Mas eu quero falar para você que o MC Fé, que é a menina dos olhos que a gente está hoje em dia, que é uma imersão, é um sábado de imersão, vai ser 25 de maio, um sábado, uma imersão o dia inteiro, aqui numa região do Tatuapé, num lugar fantástico, super acolhedor. As pessoas que estão fazendo isso estão trazendo muitos feedbacks para a gente faz reencontros depois, a gente mexe com vários aspectos aí do psicológico, do mental, com coaching. A Joeli está fazendo trabalhos importantes a respeito disso aí. Então, essa imersão, eu convido você para o MC Fé. Método, é um método que a gente desenvolveu e a gente está aprimorando. Todo dia a gente aprimora. Pô, isso aqui é uma coisa, ali uma coisa, põe lá, e daqui a pouco um dia não vai dar. Você pode se inscrever pelo canal, tem aqui a primeira descrição, ou você entra em contato com a nossa equipe no 2296-0132. 2296-0132, entre em contato. Eu quero participar do MC Fé. Você vai lá, paga em 10 vezes. É uma mudança de vida. A gente está aqui para transformar. Eu sou médico há 42 anos. A minha proposta de vida, eu vou dizer qual é o meu propósito, que eu encontrei meu propósito, é ser um libertador de consciências.
Libertar as pessoas do quê? Do jugo das doenças orgânicas, das doenças emocionais e da ignorância espiritual. Presta atenção no que eu estou falando. Eu não vou fazer trabalho espiritual. Quem sou eu? Mas eu tenho condição de te proporcionar uma visão diferente de espiritualidade, não religião. Então, eu sou um médico que venho trabalhando a libertação, trazendo informações como da tireoide, que você... é autoimune, doença autoimune. O que é doença autoimune? Completamente diferente. As questões emocionais. Eu me preparei durante mais de 30 anos que eu venho estudando psiquismo. Eu tenho ferramentas para te libertar de questões emocionais, às vezes de uma maneira muito rápida. E o MC Fé, a gente faz isso junto, eu e a Joeli. Joeli, então, tem um coaching lá, ela dá nó nas pessoas. As pessoas saem trançando as pernas. E nós também somos libertadores da ignorância espiritual. Presta atenção. Você ser ignorante espiritual, você fala, eu não acredito. Não é questão de acreditar. É que a espiritualidade interfere na tua vida. A espiritualidade interfere na tua vida, nas doenças. Eu não consigo olhar nenhum paciente sem uma perspectiva de que ele pode estar sob interferências espirituais, não religiosas. A pessoa fala, a pessoa vem aqui, não importa a religião, eu vou falando a linguagem da pessoa. Então, essa é a proposta. Compartilhe a nossa live, vai no nosso Instagram, tem muita novidade no Instagram, vou colocar coisas interessantes, vou colocar casos, tenho colocado casos lá, é rubens.cascapeira.jr. E eu quero agradecer. Hoje de manhã eu já agradeci, acordei 5 horas da manhã, fui para a minha academia, fui levar a filhota na escola, voltei, tomei meu cafezaço lá, meu cappuccino funcional com a minha tapioca, e eu quero agradecer mais um dia essa possibilidade enorme que nós temos de desenvolver as nossas habilidades, de desenvolver as nossas capacidades. Para isso que você precisa de desafios. Então, eu sugiro que você aceite os desafios da vida sem reclamar. Sem reclamar. Tá bom, pessoal? Aí, quero falar uma coisa. Faça um experimento essa semana. A todas as pessoas que você tiver contato, diga para elas assim, o pessoal do Uber, a menina que até atendeu em determinado lugar no banco, tal, fala, muito obrigado, Deus te abençoe. O impacto da pessoa, ela toma um impacto, porque está todo mundo reclamando de todo o tempo todo. O que custa você falar, Deus te abençoe? A pessoa já vai ficar impactada. Você vai ver como isso vai mudando a vibração da sua vida. Tá bom, pessoal? Até quarta-feira. Quarta-feira, presença. Fiquem aqui, porque as informações do diabetes emocional são fantásticas. Obrigadão, pessoal. Abraço. Jô, daqui a pouco a gente está junto de novo. Abração.